Boa tarde! Sejam bem-vindas! Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus! Quinta-feira, chegando por aí, a nossa sexta-feira. Vai um cafezinho aí? Eu almocei faz pouco tempo e já tô aqui, ó, com o meu café e com a minha dose de... Eu tomo café sem açúcar, mas eu adoro um chocolatinho junto. Dá outro gosto, não dá não? E à tarde, assim, é tão bom. E aqui ainda tá frio. Então, veremos até quando, né? Vai ficar frio aqui em São Paulo, porque tem dia que faz frio, tem outro dia que virou verão de novo. Sejam bem-vindas, meninas. Muito prazer. Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriela Panzarini. Eu sou educadora parental, mas antes disso eu sou mãe do Lucas, né? De 3 anos e 4 meses. E no meio dessa jornada que eu tive a oportunidade de ter acesso à educação positiva e entender como isso tudo funciona. Tá calor hoje no sul? Então manda o calor pra cá, um pouquinho. Eu sou muito mais do calor do que do frio. Mas viver em São Paulo é isso. E aí, meninas? Hoje nós vamos falar aqui no nosso Papo de Mãe. O nosso Papo de Mãe também é o nosso canal do YouTube. Então, quando eu terminar essa live aqui, ele também vai lá pro YouTube. Eu deixo tanto no feed aqui, quanto lá no canal. Pra também quem quiser assistir em 2.0, né? Mais rapidinho. Às vezes a gente assiste lavando uma louça, fazendo uma coisinha de casa. Então, ajuda, eu coloco lá também. Então, seja bem-vindo ao nosso Papo de Mãe. E essa série de lives que eu venho fazendo é mais com um olhar de atenção para os nossos filhos, de tentar entender por que eles têm alguns tipos de comportamento. Porque é muito fácil a gente falar, por que faz isso, por que faz aquilo? E a gente sempre tem uma desculpa da cartola, né, que a gente tira. Mas na verdade é que existe sempre um fator oculto a isso. E eu só fui entender dessa forma depois, de fato, que eu fui estudar sobre educação positiva, entender como é que funcionava o cérebro da criança, entender quais eram as necessidades básicas das crianças, que às vezes a gente não sabe e a gente não consegue entender, porque a gente não tem conhecimento sobre isso, tá? Então, hoje a gente tá fazendo uma série de lives sobre os porquês. Então, assim, por que meu filho não come? Por que meu filho não dorme? Por que meu filho chora muito? Por que meu filho... por que eu tenho raiva do meu filho? Que foi, inclusive, a de terça-feira, né? Então, nós temos lives terças e quintas. E dessa vez a gente tá fazendo uma série desses porquês. Se você tem um porquê como sugestão, deixa aqui pra mim. Eu vou ver se ele já não foi respondido aqui na nossa na nossa sessão aí de lives, na nossa série. Mas vai ser um prazer também te ajudar em várias questões, né, que a gente enfrenta com os filhos em diferentes idades, diferentes fases. Quando pequenininho é uma questão, aí vamos crescendo, aí são outras, aí vira pré-adolescente, é outra, vira adolescente, é outra. E quando eles forem adultos, vão ser outras questões. Mas aí, a gente já fez a nossa parte, né? Então, vamos lá. Hoje, o nosso porquê é por que o meu filho não quer ir para a escola. Eu vejo muitas mães, por exemplo, com o Lucas, né? O Lucas foi para a escolinha com 3 anos. Eu vejo muitas mães, as crianças são mais velhas que o Lucas e já estão naquela escola há 2, 3, 4 anos. E ainda choram para entrar, e ainda tem dificuldade de se desprender dos pais, e ainda relutam. Então a gente vai entender por que isso acontece e como que você pode agir para que isso não aconteça e quando acontecer, o que fazer. Porque são fases também, a gente vai entender aqui que são fases também e que como fases elas passam, mas a gente precisa ter um olhar sempre de interesse para ver se de repente já tem alguma outra coisa que tá disfuncional que precisa ser vista com um pouco mais de atenção, tá bem? Então,
Por que meu filho não quer ir para a escola? Primeiro, por que é importante a gente falar sobre isso? Quando a gente fala de escola, a gente fala de uma rede de apoio paga, tá? A gente tem a rede de apoio que é paga, babá, escolinha, cuidadora dentro de casa, ou seja, faxineira, empregada doméstica que te ajuda. Ela é uma rede de apoio paga. Então, é uma função que você teria que fazer, limpar, passar, cozinhar, né? E você delega isso e paga por esse serviço. Então, é uma rede de apoio paga. E tem a rede de apoio que não é paga, que é a sua mãe, a sua sogra, uma amiga, né, alguém que vem te ajudar com a criança, tá? Pai não é rede de apoio, pai tem o papel e a função dele, mas, e aí tem a rede de apoio não paga, tá bom? Então, a escolinha, ela faz parte da sua rede de apoio paga. E muitas vezes, né, lá no começo, né, da nossa geração, eu, por exemplo, eu fui uma criança que não fiquei o dia inteiro na escola. Porque a minha avó morava com a gente, e aí eu vinha pra casa meio período, né, almoçava em casa, não tinha esse negócio de almoçar na escola, almoçava em casa, era uma escola particular, e quando eu chegava em casa tinha minha avó, né, e a minha mãe trabalhava um pouco fora, mas não trabalhava muito tempo fora, ela também ficava bastante em casa com a gente. Mas não era uma rede de apoio que estava lá para suprir a necessidade das crianças. Era uma rede de apoio que estava lá porque morava com a gente, tá? E ela não estava lá para suprir uma necessidade. Então, a minha mãe também ficava lá. Então, essa foi a minha realidade. O que eu percebo ao longo dos anos, dos tempos de hoje, é que é difícil uma mulher que fique em casa e que cuida dos filhos, e que cuida da casa, e que é essa função que ela tem vamos dizer assim, né, a priori, né, tendo como principal ação. Muitas vezes, hoje, as mulheres, elas saem para trabalhar, e aí entrou-se, né, uma questão de a criança fica o dia inteiro na escola. Eu atendo mães em que as crianças ficam 11, 12 horas na escolinha. Fica um período todo do dia. Então toma um café da manhã, almoça, janta, faz soneca, brinca, dorme de novo, acorda de novo. Então fica muito tempo na escola, fica o dia inteiro, tá? Os pais pegam, dão banho e botam pra dormir. E na maioria das vezes, né, tem pouco contato com esses pais. Também de fim de semana. Porque aí os pais que trabalham de dia de semana, normalmente o que a gente quer fazer de fim de semana? Passear, sair, viajar. E eu não tô aqui julgando ninguém não, tá? Eu acho que a gente tem que, claro, trazer oportunidades, experiências para os nossos filhos. Mas é importante para essas crianças a gente também ter um olhar mais voltado para ficar dentro de casa, para estabelecer as rotinas de casa, para estabelecer as tarefas de casa, para entender aonde a gente mora, a que lugar a gente pertence, onde a gente vive. Então, assim, porque essa criança fica muito tempo na escola. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque cada vez mais a gente vê crianças que não têm essa oportunidade de vivenciar esse ambiente do lar, onde a mãe cuida, a mãe tá ali para suprir as necessidades, a mãe faz a comida, a mãe dá banho, a mãe lê livrinho, a mãe leva na natação, a mãe leva no balé, a mãe busca e tá ali, do que é muito mais difícil a gente ver hoje. O que tem a criança fica o dia inteiro. Porque a gente sabe, né, que a gente precisa de mais dinheiro, cada vez mais dinheiro para comprar, para ter, para adquirir, para ser. Então, existe uma necessidade na nossa geração de autoafirmação através do dinheiro. E é bom ter dinheiro. Claro que é. A gente poder dar as coisas para os nossos filhos, usufruir, ter conforto. Mas a gente tá percebendo que cada vez mais isso tem um preço, e isso tá sendo um preço bem alto, e quem tá pagando isso na maioria das vezes são os nossos filhos, e a gente não percebe. Então é importante a gente falar sobre isso, porque sim, a escola é um lugar importante, é um lugar de construção dessa criança, é um lugar onde a gente precisa olhar para as necessidades dessas crianças também, precisa ter um olhar ali
que vai entrar em concordância com aquilo que você acredita como pai, como mãe, como valores e princípios. Mas é importante a gente falar sobre isso porque às vezes a gente normaliza e acha que a criança não pode chorar para ir para a escolinha, não precisa, já tá grande, né? E não percebe o quanto que a criança tá sentindo falta do que lhe cabe, né? Do lugar dela, do pai, da mãe. Então isso é muito sério. E às vezes também as crianças passam até o dia inteiro com os pais, com a mãe, mas continua tendo essas dificuldades. E isso vai muito de um lugar de qualidade, né? De realmente entrega emocional. Às vezes aquela mãe tá passando por algum momento muito difícil, momento financeiro, de saúde, na família, problemas. E essa mãe está indisponível emocionalmente. E essa criança percebe, mesmo que a mãe esteja lá do lado dela o dia inteiro. Então é importante que a gente também se disponibilize emocionalmente para os filhos. E nós acabamos, se nós não enxergamos isso dessa forma, a gente acaba o quê? Mais uma vez, culpando a criança, tá? Então aí a gente fala que a criança é brava, que a criança é chorona, que a criança é muito apegada. Nossa, como ela é apegada com você. Que a criança, ela tem um temperamento, né? Aí começam os temperamentos, ou é porque é sanguíneo, ou é porque é melancólico, porque é isso, é aquilo. Então se a gente não tem essa informação, a gente acaba culpando quem menos tem culpa. Se a gente for falar de culpa no assunto, né? Porque culpado ninguém é. Mas a gente acaba terceirizando isso pra criança, que é o lado mais fraco e é o lado que não pode fazer muito mais que nada, né? Ela não tem opção, tá bom? Chocolatinho. Esse é bom. E é importante a gente observar esses pontos nos nossos filhos para que a gente entenda onde estão os lugares que a gente precisa dar mais atenção. E aí cada filho vai ser de um jeito, tá? De repente, um tem mais facilidade que o outro. Por quê? Porque além de serem pessoas diferentes, não tem como dizer que a gente educa os filhos de uma forma igual. Eu e a minha irmã somos gêmeas. Nós somos educadas pela mesma mãe, naquele mesmo momento da vida dela, mas nós nos tornamos pessoas completamente diferentes. Escolhemos profissões diferentes, religiões diferentes, temos uma visão de vida em alguns pontos bem opostos e diferentes, em outras não. Então, cada filho tem uma necessidade. Então, normalmente, né, a gente começa a julgar a criança e muitas vezes não enxerga ela como uma individualidade. E se os seus filhos não são gêmeos, né? Se eles foram teve uma mãe diferente da outra, porque você estava num momento diferente da sua vida. Nós somos uma pessoa hoje e daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 2 anos, daqui 1 ano, nós não somos mais a mesma pessoa. Nós estamos em constante evolução, graças a Deus. Porque é para isso que nós estamos aqui, para evoluir. Não sei se você sabe, mas se você não está aqui de férias, você não está aqui de passagem, você não está aqui para curtir a vida doidado. Sinto lhe dizer, você está aqui com um propósito de aprender e ser alguém melhor, um espírito melhor. Então, você tem um corpo, você tem uma mente, você tem uma alma, que é um espírito. Então, é importante a gente perceber que a gente não tá aqui de passagem. E nós precisamos nos dedicar também a fazer daqueles que estão conosco, os nossos filhos, também colaborar para que eles sejam pessoas melhores. Porque essa é a nossa função, tá? E aí, o que acontece é que muitas crianças vão reagir a essa determinada fase da vida de uma forma diferente.
E o que vai ser definitivo para isso? Primeira coisa, né? Quanto que essa mãe teve do pai e da mãe até o momento que ela tá indo pra escolinha. Enquanto ela está segura, o quanto ela está abastecida emocionalmente, o quanto ela foi nutrida por essa família, por esse pai, por essa mãe, e o quanto ela ainda é muito novinha. Então, quanto mais nova, mais vulnerável, menos entendimento, mais tempo essa criança teve para amadurecer. O indicado também pela Escola de Educação Positiva e nos artigos científicos que nós temos hoje, é que a criança vai para a escola a partir dos 4 anos de idade. E eu vou te falar que nós estamos bem longe dessa realidade. As crianças vão cada vez mais novas para a escolinha. E muita gente fala que é para socializar, que é para criança isso, aquilo, outro. Eu vou dar uma opinião bem sincera para vocês. Eu queria muito que o Lucas tivesse ido a partir dos 4 anos. Mas eu comecei a me dedicar à educação positiva, comecei a me desenvolver por aqui e decidi que ele iria com 3. E ele entrou com 3 anos. Com 3 anos, quase desfraldado, né? Agora ele já saiu da fralda, ele tá com 3 e 4. E foi super bem, teve uma adaptação super positiva, super rápida. Queria já ir pra escolinha, já falava disso, já comentava sobre isso, adorou a escola a princípio, quando nós fomos conhecer. Foi um amor à primeira vista mesmo. E hoje a escola tem um papel importante na vida dele. Se desenvolveu bastante, porque convive com crianças da idade dele, mais velhas, então sim, isso desenvolve a criança. Mas o Lucas tinha e teve uma base. Ele foi bem nutrido, emocionalmente, fisicamente. Ele já era uma criança que descia muito no prédio, nunca foi uma criança que ficou isolada. Então ele já vinha se relacionando com as pessoas diferentes, né, que não eram da família dele. Sempre levei muito para parque, sempre levei muito para lugares onde ele pudesse conviver com outras crianças. Ele faz natação desde os 9 meses. Então é uma criança que sempre teve as oportunidades para encher esse copinho dele. Então, uma criança que estava muito fortalecida para enfrentar essa nova fase. E isso, por mim, foi avaliado. Eu percebi o quanto que ele estava pronto realmente e abastecido para encarar essa nova fase. E acredito que foi por conta disso que ele levou isso de letra, né? Levou numa boa. E não mostrou, assim, nada. E sim, foi muito da minha condução, foi muito de como eu conduzo também, foi muito da escola, teve uma participação muito boa. Eu posso levar ele dentro da sala de aula, eu tenho contato direto com as professoras, eu busco ele dentro da sala de aula. Toda vez que eu vou buscá-lo ou levá-lo, eu gasto ali uns minutinhos, interajo com ele dentro da classe, pra gente fazer essa transição, para que ele se sinta mais seguro. Tento me interessar pelas coisas que estão acontecendo na escola e demonstro isso para ele. Então, todas essas coisas faz com que a criança perceba que você tá confiando na escola. Então, se a mamãe tá confiando na escola, é porque a escola é um lugar seguro. Então, é seguro ficar aqui. Então, muitas vezes, vai da imaturidade dessa criança, tanto na questão de idade, quanto na questão emocional. Às vezes a gente vê crianças com 4, 5 anos ainda não querendo, e querem ficar com a mãe, e chora, e grita, e não quer, e a mãe tem que pegar e trazer de volta para casa, porque a criança não fica, tá? Então muitas vezes a gente precisa olhar para isso com um pouco mais de curiosidade, perceber, peraí, isso não é algo normal, o que será que tá faltando aqui, que eu não tô vendo, e que eu preciso abastecer melhor? Então, fazer essa transição
de um momento, né? Do momento que a gente tá deixando a criança, do momento que a gente tá trazendo a criança de volta, ela é muito importante. Para que a criança também perceba o quanto a gente confia na escola. Porque veja bem, foi engraçado os primeiros dias, o primeiro mês que eu deixei o Lucas. Você olha e fala, nossa, ele tá crescendo, né? E aí você deixa lá e a sua cabeça de mãe, né? Cabeça de mãe é de todo jeito, viu, gente? Se acontecer alguma coisa, se ele cair, se ele chorar, ele vai pedir por mim, eu não vou estar lá. E se? E a gente fica preocupada. E é natural. São meses aí de dedicação intensa àquele filho. Com ele dentro de casa. Eu tive o Lucas ainda na pandemia, né? A gente ficou bastante junto. Então, assim, você começa realmente a... Poxa, que se acontecer isso e aquilo... Mas você tem que respirar fundo, uma decisão tomada. E vai ficar tudo bem. Se acontecer alguma coisa, eles me ligam, eu vou lá pegá-lo. Ponto, né? Então, a gente tem que muitas vezes ter esses laços muito fortes dentro de nós, de que tá tudo bem, tá? Não é coisa de outro mundo. E a gente vai passar por outras também pela frente. Então, quando eu comecei a levar o Lucas, ele sim teve uns momentos que ele queria colo, queria ficar comigo, queria que eu ficasse. Qual sempre foi a minha estratégia? Claro que a escola dele facilita, porque eu posso entrar na sala, tem escolas que você não pode. Você tem que deixar no portão, né? E aí a gente tem outros caminhos. Mas se você tem essa oportunidade, ou converse com a diretora da escola essa possibilidade. Porque facilita muito, entra com a criança, deixa a criança dentro da sala muito brevemente, ela vai te mostrar as coisas, ela vai querer que você sente, ela vai querer que você participe. Cara, gasta 5 minutinhos lá, conversa com a criança, e aí faz essa transição. Aí a criança começa a chorar, aí a professora pega no colo, começa a conversar com a criança, vai dali um pouco, você vai sair, a criança vai ficar e vida que segue. Não dá pra gente... então tá bom, tá. Aí a criança larga a criança chorando, esgoelando e sai correndo. Ou então se esconde, fala que você foi no banheiro e aí não volta nunca. Então, assim, também não faça isso. Não minta pro seu filho. Ele vê em você todo o apoio que ele precisa. Se você mentir pra ele, ele não vai confiar em você quando você estiver falando a verdade. É a mesma coisa quando a gente mente pra alguém. Se a gente mente, aquela outra pessoa sempre vai ficar meio com o pé atrás. Poxa, tá me falando a verdade ou não? Já mentiu uma vez, pode mentir de novo. Então é importante que você não dê essa brecha para que isso aconteça. Mas ele sofre. Tá, ele vai sofrer muito mais se você mentir pra ele. E o pior, você não vai ficar sabendo, porque ele não vai te contar. Ele vai sofrer internamente, vai tirar as próprias conclusões da cabecinha ainda imatura que ele tem. Então é importante que a gente também aprenda a fazer essa transição. E aí é aos poucos. É aos poucos. E quando a gente estiver presente durante o fim de semana, durante os períodos que a gente tem durante a semana, a gente precisa estar presente. Emocionalmente presente. Gabi, como é que eu fico emocionalmente presente com os meus filhos? Eu tô do lado deles, eu fico olhando pra eles, mas mesmo assim não adianta. Quando a gente tá preocupada com alguma coisa, trabalho, problemas com relacionamento, problemas de dinheiro, de saúde, a gente não tá disponível emocionalmente. A gente está preocupada o tempo inteiro e a gente não consegue se dedicar realmente às crianças. As crianças percebem isso. Mas eu vivo preocupada, a vida é assim, o que eu vou fazer? Não, gente. A gente pode ter momentos de preocupação, mas a gente não pode normalizar, ficar preocupado o tempo inteiro, estressado o tempo inteiro, ansioso o tempo inteiro. A gente precisa se cuidar. Então, a melhor forma de você estar disponível emocionalmente para os seus filhos é cuidando de você, olhando para você, olhando para suas necessidades, olhando para aquilo que você precisa e atendendo às suas necessidades na medida do possível, principalmente as necessidades emocionais,
resolução de conflitos e resolver mesmo, sentar e resolver, esclarecer, colocar as cartas na mesa, tirar, porque isso vai desocupar espaço para que você consiga se dedicar àquele filho, àquela criança. Senão nós estamos sempre ocupados com a nossa mente indisponível, com o nosso coração indisponível. E não adianta ficar falando que ama, que adora, e não sei o que. Não é a fala, não é o que você fala. É o que você faz, como você age, é o como você fica disponível para esse filho emocionalmente. Não tem a ver com o presente que você dá, a viagem que você paga, a festa. Isso daí é legal, memórias, mas nada vai ficar tão na sua memória do que o momento que você tá tendo ali com seu pai, com a sua mãe, que não é caro, não custa nada, mas tá ali com você, prestando atenção em você, não diminuindo o que você sente, prestando atenção nas suas necessidades, conseguindo perceber que aquilo realmente é de verdade entre você e ele. Então, isso que vale. Então, quando a gente consegue fazer isso, estar disponível para os filhos também, quando eles precisam sair um pouquinho e voar para logo voltar, né? Esse é um movimento ali a partir dos 2 anos de idade. Essa criança, ela começa a andar, a correr, a brincar, a querer escalar, a querer subir, a querer pular. É um movimento mais para fora. E essa criança começa a descobrir que ela tem um mundo, que o mundo é a mãe e que ele pode ir e voltar. A partir dos 3 anos, que é quando a criança começa a entender o eu dela, então ela começa a usar mais pronomes próprios, né? E se referir a ela mesma não como em primeira pessoa, né? Mas já falando eu, né? Então o que acontece? Não mais, é o Lucas. O Lucas quer não sei o quê, falando, né? Dele pra ele. Ele fala pro outro, eu quero. Então ele tá começando a se identificar como um indivíduo, um ser único. Que aí quando começa a descolar essa ideia de mãe e bebê. E esse bebê começa a perceber que ele e a mãe não são a mesma pessoa. Aí começa, eu não quero comer isso, eu quero comer aquilo, eu gosto dessa roupa, eu não quero colocar essa, eu quero botar esse tênis, eu não quero botar essa sandália. Porque ele começa a se identificar como uma pessoa que tem vontades, que tem gosto, que tem opinião, que tem quereres, e tem, tá? Não porque ele é uma criança que ele não tem, ele tem. E por que é importante a gente dar essa autonomia para que os filhos consigam resolver aquilo que lhes cabe, tá? Por quê? Porque eles vão ganhando experiências para decidir cada vez melhor por eles mesmos. Lembre-se, a infância é um treino para a vida adulta. É um treino. Tudo que a gente colher aqui na infância, tudo que a gente plantou aqui na infância, a gente vai colher na adolescência. Se a gente não plantou aqui, não irrigou, não semeou, não cuidou dessa plantinha, não aparou, não isso, não aquilo, a adolescência vai ficar caduca, tá? Vai ficar capenga. Por quê? Porque não existiu treino da base da infância. Então, o que a gente está fazendo com a base da nossa infância? Deixando o dia inteiro na escola. E as crianças sentem falta do quê? De você. Você, mãe, você, pai, você é o mundo do seu filho. Você é Deus para o seu filho. Você é tudo que ele quer e que ele precisa, é você. Ele nega as próprias necessidades. Nós, né, as crianças negam as próprias necessidades para ter o apoio e o amor dos pais. É uma necessidade intrínseca de apego. Então, isso está tatuado em nós. Quantas vezes nós também agimos, adultos, dessa forma? Mesmo não gostando, a gente fala pro outro, tá bom. Nega uma necessidade nossa
para dar a caneta da nossa vida pro outro. E o outro decide por nós. Pra gente se sentir o quê? Aprovado, amado, querido, desejado. Muitas vezes não é assim. É assim com todo mundo, tá? As crianças fazem a mesma coisa. Elas muitas vezes, tá bom, então eu vou ficar aqui na escola quietinho porque assim a minha mãe gosta de mim. E nós também muitas vezes ainda confirmamos isso. Nossa, se você chorar, a mamãe não gosta. Não, mamãe não gosta quando você faz isso. Mamãe fica triste. Então a gente ainda confirma, a gente ainda afirma, verbaliza isso pra criança. Tamanha a nossa falta de consciência. Então você é o pai ou não é? Tá se colocando no mesmo lugar que a criança, vai ficar triste, vai chorar, vai ficar parecendo uma criancinha também. Então a gente tem esse hábito de agir dessa forma. E o que nós estamos plantando? Uma adolescência doente. Adolescentes vazios emocionalmente. Hoje eu vi, meu marido até me mandou uma reportagem de adolescentes e adultos dessa geração que não estão conseguindo mais, por exemplo, tem vergonha de ir na padaria comprar pão. Porque não sabe como se relacionar. Olha que louco isso. A mão treme, transpira, porque tem que sair de casa a pé, tem medo de ser roubado, de roubar o celular. Não consegue se relacionar com o outro, pedir pão na padaria. Tem que estar com o pai e a mãe do lado, porque tem medo de tudo. Adolescência doente. Além de não ter gordura emocional, não sabe enfrentar as coisas corriqueiras da vida. Então, o quanto é importante a gente estar presente com os nossos filhos. Ah, Gabi, mas eu preciso trabalhar, eu preciso... Vamos lá. Você precisa trabalhar. Tá. Quanto custa a escola do seu filho para ficar o dia inteiro na escola? Se eu tivesse que deixar meu filho o dia inteiro na escola, trabalhar, e eu voltar a trabalhar para o mercado de trabalho do que eu trabalhava antes, eu era publicitária. Eu era gerente de e-commerce. Eu pagaria... Acho que eu só pagaria a escola do meu filho. Ah, mas é uma escola cara. Sim, é uma escola que eu confio. Eu teria que dar todo o meu salário. Ah, Gabi, mas eu amo o meu trabalho. Tá, você ama o seu trabalho, você ama a sua profissão. Você ama ser vangloriada por aquilo que você faz, você ama ter resultados, se sentir amada, se sentir validada naquilo que você faz. Hoje, realmente, sim, quando você fala que você não trabalha fora, as pessoas te olham como se você fosse um ET. Essa é uma desconstrução que eu tive que fazer. Mas para estar presente com o meu filho, porque eu percebi que nada, nenhuma função, nenhum salário, nenhum cargo de diretoria, nada do que eu pudesse fazer ia me deixar com o coração tranquilo na educação do meu filho, naquilo que eu realmente escolhi e escolho estar com ele todos os dias. Ganha-se menos? Ganha. Poderíamos ter uma vida mais luxuosa e confortável? Poderíamos. Mas são as escolhas. São as escolhas. Elas são fáceis de fazer? Não, gente. Aí tem tempo de terapia, aí tem tempo de autoconhecimento, aí tem muito choro, muita lágrima, muita desconstrução de uma mulher que foi criada por uma outra mulher que falava: vocês têm que ter um emprego de vocês. Não dá pra depender de homem. Olha eu aqui, o que eu tô sofrendo. Tem que ter um emprego de vocês. Não fica dependendo de homem. Não dependam de homem. Quantas de nós já ouviu isso, né? Sou de uma geração que a grande maioria das meninas ouviram isso. Né? E aí é difícil a gente voltar pro nosso lugar. Porque a gente quer fazer.
Fazer, 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 fazer. A gente esquece de servir, a gente esquece de ver a beleza do servir. Isso é um papo longo para uma outra live, mas a gente esquece. E eu tinha me esquecido completamente. Quem me lembrou? O Lucas. A minha maternidade me lembrou daquilo que realmente era importante. Então eu precisei fazer uma escolha. Não me arrependo em nenhum momento da minha escolha. Foi difícil, sim, e às vezes é ainda. Às vezes ainda eu sinto falta de levantar, acordar, pegar um trânsitozinho básico aqui de São Paulo, sentar numa mesa de escritório, fazer reunião. Mas hoje eu encontrei uma nova função. A de educação, né? A de educadora parental, de estar aqui com vocês, de estar aqui no Instagram ajudando outras mães a desenvolver melhor a habilidade emocional do filho, tornar eles mais fortes, mais corajosos, mais saudáveis emocionalmente. Eu encontrei uma nova função. E essa me dá a liberdade de estar aqui com vocês. Numa quinta-feira, às 2h36 da tarde, tomando meu café, comendo meu chocolate, tomando minha água, com meu filho dormindo no quarto, na sonequinha dele da tarde, sem negligenciar o soninho dele. Quando ele acordar, a gente fica junto. Então, o que eu quero dizer aqui pra vocês é que o que não fazer quando um filho está com dificuldades de ir pra escola? Não negligencie isso. Não coloque uma venda nos seus olhos. Perceba onde está o calcanhar de Aquiles, onde está o buraco e corre atrás do prejuízo. Dá tempo. Sempre dá tempo. Tá? Até mesmo ali na pré-adolescência dá tempo da gente correr atrás do prejuízo. Só que quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, mais fácil da gente curar essa ferida aí. Porque ela vai estar um pouquinho mais rasa. Quanto mais tempo passa, mais funda ela vai ficando. Então dá tempo. Então não negligencie, não olhe para aquilo que, ele é bravo, ele é chato, ele é tão chorão. É que sabe o que é? Ele é sanguíneo. Sabe o que é? Que ele passou o fim de semana todo na casa dos avós. E os avós fazem de tudo pra ele. E ele adora ficar lá. E chega segunda-feira, é isso. Tá aí a pista. Presença. Por que eles gostam tanto de ficar na casa dos avós? Primeiro, porque os avós, na maioria das vezes, deixam muito mais coisas do que a gente deixa. Mas por quê? Os avós ficam presentes, brincam. Estão nem aí se a louça tá suja, se tem comida, se tá limpo, se não tá, se a casa tá precisando passar um aspirador, se tá uma bagunça. Eles já não ligam mais pra isso como a gente liga. Nossa, quando eu casei, meu Deus do céu, uma almofada tortinha e eu ficava maluca. Até que um dia minha terapeuta falou pra mim, Gabi, como é que vai ser quando você tiver filho? E eu falei, é verdade? Como é que vai ser? E eu tive que desconstruir isso e dar prioridade pras coisas que eram prioridade. Ou seja, ele. Dane-se a almofada, dane-se a louça, dane-se a casa. Eu precisava estar aqui com a comida e ele. O resto tava no lucro. Quando foi sobrando um tempinho, eu olhei pra mim. Voltei a olhar pra mim, né? Porque tive uma gestação muito voltada pra mim, muita preparação, muita pro parto, pra não sei o quê. E aí quando a gente tem filho, é tudo pro filho, né? E aí a gente fala, meu Deus, cadê? Onde eu tô aqui? Cadê eu nesse rolê que eu não me acho mais? Então, aos poucos, as coisas foram voltando e eu fui voltando a olhar pra mim. Mas casa... É legal a gente ter um ambiente organizado, é legal a gente ter um ambiente limpo. Óbvio, faz parte. Mas ser neurótica com isso... Não dá, gente. A gente tem que focar naquilo que é prioridade. Então, os avós, eles já fizeram a parte deles, né, com os filhos. Então, eles estão mais em outra fase da vida. Por isso que eles gostam. Porque eles têm nutrição emocional, eles têm presença. Eles têm os avós ali brincando, sem se preocupar com que horas são, que horas vai dormir, que horas vai comer, que horas não sei o quê. Eles adoram ficar na casa dos avós. Porque os avós dão atenção.
Então, talvez aí seja uma pista. Então, não deixe de olhar para essas questões, que elas vão aparecendo aos pouquinhos. Perceba onde está. Perceba qual é o nível de apoio que você está tendo dessa escola. O que acontece lá? O que é abordado ali? Quais são as pessoas que o seu filho convive? Quem elas são? Quais são os valores delas? Uma coisa, gente, eu aprendi. A escola não é só o método de ensino, a pedagogia, não sei o quê. São as pessoas. Quem faz uma escola são as pessoas. Quem são as pessoas que estão lá? Quais são os valores dessas pessoas? Como elas enxergam a criança? A criança ali tem voz, tem vontade, tem poder, é vista como alguém importante? Que você precisa se guiar, orientar, botar limites, ensinamentos, falar o que pode, o que não pode, mas que aquela criança também tem a voz dela, que aquela criança também é vista nas suas necessidades, acolhida quando ela precisa, da forma que ela precisa, da forma como ela prefere. Como que é essa escola? Um bom indício, né, quando eu falo, quando você chega na escola para deixar o seu filho, para quem eles dão bom dia ou boa tarde primeiro? Para você ou para a criança? Quem será que é mais importante para eles? O seu filho, que é a criança que fica lá, que está se desenvolvendo lá, que está vivendo toda aquela experiência de escola, se relacionando com eles, formando sua própria identidade a partir daquele ambiente que está sendo proporcionado e vivenciado, ou você que paga a mensalidade? Para quem será que eles dão bom dia primeiro? É uma boa dica para entender os valores dessa escola, para perceber aquilo que realmente é importante para eles. E por último, quero deixar aqui algumas dicas para ajudar vocês. Crie rotinas mais leves. Ah, Gabi, mas eu tô sempre atrasada. Então não esteja. Acorde mais cedo. Acorde a criança uns minutinhos mais cedo, já que você acha que ela fica enrolando um pouquinho para levantar. Tem crianças que vão muito cedo para a escolinha. Vê se consegue dar uma ajustada nisso. Meia horinha que seja. Já vai fazer diferença para essa criança. Tenta fazer essa rotina com um pouquinho mais de tranquilidade. Isso vai facilitar. Porque se a gente tá toda hora assim, ó, levanta, vamos, estamos atrasados, vamos, bota aqui, e já acorda meio pilhada, e o trânsito, aí você olha lá embaixo, você vê aquele trânsito e fala, meu Deus, eu não vou chegar aqui, horas no trabalho hoje. Levanta, vamos, eu tô atrasada, vamos, filho, colabora. E começa. E a criança nem respirou ainda direito e você já tá, acorda, levanta, não sei o que. Tende a ser uma manhã mais desafiadora, você concorda? Então, tenha um pouco mais de tempo para fazer as coisas, se organize, se planeje, deixe as coisas já arrumadinhas pro dia seguinte, se você conseguir. Vai te ajudar muito a ter mais tranquilidade, para deixar essa criança também acordar mais tranquila, para você levá-lo a fazer essa transição. Se a criança for de manhã, né, e vai levando essa rotina, falando o que vai acontecer, mesmo se a criança for à tarde, falando o que vai acontecer, se a criança almoça em casa, ó, filho, depois a gente vai colocar o uniforme, vai colocar o tênis da escolinha, nós já vamos sair em tanto tempo. Vai conversando com a criança, vai guiando a criança. Isso ajuda também, dá previsibilidade, traz segurança. Aí muita gente fala assim, não falo nada. Falo que a gente vai sair e aí, de repente, chega na porta da escola que essa criança abre o berreiro. Claro, ia sair, não ia vir pra escola. Ninguém me avisou nada, não tô preparada pra isso. Isso prejudica, isso não ajuda em nada. Isso só piora a situação. Então, quanto mais você falar sobre isso, quanto mais você trouxer
livrinhos que vão ajudar a criança a perceber que todo mundo vai pra escola. Mostra fotos suas de quando você ia pra escola. Mamãe também foi pra escola. Esse é o primeiro dia de aula da mamãe. Olha o uniforme da mamãe como era. Olha o dia das mães. Mostra fotos de quando você ia no dia das mães. Mostra fotos de você na escolinha fazendo pecinha de teatro, fazendo passeio, enfim, para aquela criança. Esse familiar realmente é normal, todo mundo vai, é legal. Aí ela vai começar a fazer amigos e vai começar a deslocar de você. Tá? Rotinas mais leves. Para que você também ajude nessa promoção de vínculo. Tanto com você, quando vai pra escola, com você e a escola, ele com a escola. Ele vai perceber que tá todo mundo dentro ali de um mesmo universo. Isso facilita muito. Porque aquele papo, se a mamãe confia, deve ser um lugar confiável. Se a mamãe me deixa aqui, é porque é um lugar legal, confiável, eu posso ficar aqui em segurança. Segunda coisa, não minta. Não minta. Não minta. Vou ali e some. Ou fala que vai em algum lugar e leva pra escola, engana a criança. Enfim, não minta pros seus filhos. Em nenhuma hipótese. Por mais que essa criança vai começar a chorar antes, por mais que essa criança... Então precisa ser feito um outro trabalho. Trabalho de diálogo, de conversa, desse que eu falei de fotos, várias coisas que a gente pode fazer pra facilitar. Ah, porque eu não aguento chorar, e já vai chorando, já fica chorando. E aí chega lá, é aquela luta e não sei o quê. Mas não minta. Percebo o quanto é difícil pra maioria, mas não minta, só piora. Tá bom? E só quebra o vínculo de confiança que o seu filho tem com você. E é isso que nós não queremos. E por último, abasteça hoje. Encha o copinho dele hoje de amor, de cuidado, de afeto, de estar disponível emocionalmente, de momentos de qualidade, de coisas que vocês gostam de fazer juntos. Coloca nas tarefas de casa para ajudar, para se sentir pertencente. Estabeleça momentos de cuidado, de carinho, de afeto. Encha o potinho dele, para que de fato ele vá se sentindo forte para atravessar esse momento de adaptação escolar, esse momento de volta às aulas, esse momento de escolinha. A escola é bom. A escola faz bem, quando é um lugar onde a sua criança é vista como criança, respeitada como criança, valorizada, amada, respeitada. E não espere que a escola vai educar o seu filho. A escola é uma rede de apoio. Os pais somos nós. Nós que somos os responsáveis por educar, guiar e orientar essa criança. Por isso que é tão importante a gente encontrar um lugar que a gente de fato perceba que vai de acordo com aquilo que a gente acredita como valor, como princípio para os nossos filhos. Então é isso, gente. A escola é um momento novo na vida dos nossos filhos, na nossa vida. Mas é importante que a gente olhe para ela com a devida proporção que ela tem, com o lugar de importância. Mas, se você pode, fique o tempo que você conseguir com o seu filho. Fique o máximo de tempo possível. Porque isso só vai ajudar a estabelecer vínculos cada vez maiores e mais fortes, para que lá na frente ele se sinta pronto para voar. Tá bem? Então é isso. Um grande beijo para vocês. Uma excelente quinta-feira. Deixa aqui para mim o seu comentário. Assiste lá no YouTube que eu vou acabar de subir essa live lá. E eu te espero terça-feira com mais um porquê. Um grande beijo, excelente fim de semana. Gratidão a todas que passaram por aqui. Tchau, tchau.